tudo bem? Você já ouviu falar em intertextualidade? Intertextualidade é a interação entre os textos. É como se um texto dialogasse com o outro. É o que acontece nos textos que eu selecionei para mostrar. O primeiro texto, A Canção do Exílio de Goethe, cuja tradução minha é mais ou menos a seguinte: você conhece o país onde florescem as laranjeiras? Na escura folhagem ardem as laranjas de ouro. Você as conhece? E assim segue a tradução. O segundo texto é A Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Quem não conhece esse poema tão famoso, não é? E o último texto, 3 versos do hino do Expedicionário, de Guilherme de Almeida. Por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra, sem que eu volte para lá. O texto de Gonçalves Dias, A Canção do Exílio, em relação à Canção do Exílio de Goethe, contém o recurso da intertextualidade, mais especificamente a epígrafe. O que é uma epígrafe? O termo vem do grego. Epi significa em posição superior e grafé significa escrita. Segundo o dicionário Aurélio do Portal, é o título ou frase que serve de tema a algum assunto. Gonçalves Dias utilizou em A Canção do Exílio versos introdutórios considerando o poema de Goethe. O poema A Canção do Exílio, em relação ao texto de Goethe, mantém um diálogo. Ambos têm características românticas, pertencem ao gênero lírico e possuem caráter nacionalista. Também o hino do Expedicionário, em relação à Canção do Exílio de Gonçalves Dias, mantém esse diálogo. Se você observar os versos, por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra, sem que eu volte para lá. Existe uma semelhança em relação aos versos de Gonçalves Dias. Há várias formas de mostrar a intertextualidade. As mais conhecidas são a citação, a referência, a alusão, a paráfrase, assim também a tradução e tantas outras. Quanto mais você lê, mais capacidade você terá para perceber o diálogo entre os textos. Você quer saber mais sobre o assunto? Para isso, tem o blog de língua portuguesa. Lá você vai encontrar uma página que fala da intertextualidade. Vamos à página. O texto sobre assunto chama-se A Intertextualidade na Produção de Textos. Ali eu mostro alguns recursos que você precisa saber. A intertextualidade é uma prova que você tem conhecimento de mundo. É o que eu uso para iniciar o conteúdo. Vamos a alguns exemplos. Eu terei a epígrafe, como já falei, nos versos que eu citei. A alusão e a referência, que eu usei um texto de Dom Casmurro de Machado de Assis, citando Otelo, personagem de Shakespeare.
Em Dom Casmurro, portanto, Machado de Assis cita Otelo. Aqui acontece uma alusão e referência. Nos textos de Drummond, no meio do caminho tinha uma pedra, e Olavo Bilac, cheguei, chegaste, vinha fatigada, acontece uma paródia. O que é isso? O texto Drummond imita o texto de Bilac, procurando trazer um ar cômico ao texto. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. No caso, a intertextualidade aqui proporciona um ar divertido e exagerado. Assim, mencionei também a paráfrase, que é um assunto que você pode continuar a ler no conteúdo do blog. Fique atento, pois no mundo multimídia em que vivemos, muitos textos dialogam entre si. Imagens dialogam com imagens, imagens dialogam com textos e textos dialogam com textos. Assim, se constrói uma grande teia cultural. Para fazer parte dela, leia muito e, ao produzir seu texto, incremente-o utilizando este recurso. Por hoje é só. Até a próxima!